A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no livro de João, capítulo 6, o versículo 22 e o versículo 41, que diz assim as palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Muito bem. Esses dois versículos, o versículo 22, o texto do versículo 22 até o 40, narra Jesus, o pão da vida. Essa passagem bem conhecida dos examinadores das Escrituras, né? Onde Jesus Cristo ele fala que ele é o pão da vida que desceu do céu. Não como o pão, o maná, que desceu na época de Moisés, né? Para dar de comer ao povo judeu no deserto. Não. Aquele pão ali, ele perecia. Só durava 24 horas. No outro dia tinha que vir novamente o maná do céu. Era um pão perecível. Mas Jesus é o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu para salvar a vida de todo aquele que crê, que confessa e que come deste pão e que faz parte desse compartimento, né? Compartilhamento com o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, dando ainda continuidade, o versículo 23, entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Foi onde Jesus multiplicou e deu de comer a 5.000 homens, fora crianças, né? Adolescentes e senhoras. Muito bem. E Jesus Cristo, no versículo 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. O versículo 41 até o versículo de número 59 tem como título a murmuração dos judeus. Os judeus murmuravam o tempo todo com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, porque não criam nele, né? Eles simplesmente, como diz no versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Quantas pessoas na terra têm esses mesmos pensamentos e ideias e entendimentos para com a pessoa do nosso Mestre,
o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que até hoje esperam, com eles mesmos aqui, criticando, murmurando, e porque se ele é filho de José, de Maria, ali moram os irmãos, as irmãs, conhecemos os irmãos, as irmãs de Jesus, como é que ele desceu do céu? As pessoas não entendem que Jesus Cristo ele foi concebido através do poder do Espírito Santo de Deus. Se tornou homem sem pecado nenhum e se fez homem e habitou no meio de nós, né? Como uma pessoa 100% Deus e 100% homem, Jesus Cristo. E os judeus, a maioria, até hoje não creem, até hoje esperam pelo Messias que venha para salvar, libertar Israel, mas o Messias já veio há 2020 anos atrás. E o versículo 43, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se Deus não nos chamar, não colocar o Espírito Santo dele em nossas vidas, nós vamos continuar incrédulos, sem confiança em Deus, tudo murmura, tudo reclama, né? Essa é a situação da humanidade, da maioria da humanidade. Mas as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, as palavras benditas, maravilhosas e santas do nosso Deus, ela nos ensina que a pessoa bendita, maravilhosa e santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos curar, nos libertar, nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confessa os seus pecados a Ele e peça perdão. E também perdoe ao seu irmão. Que Deus continue abençoando você, toda a sua família, e fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite.